a mensagem que eu deixo é, primeiramente, honrar pai e mãe, independente do que é, do que foram, do que fizeram ou do que fazem. Isso é ordenança bíblica, honrar e amar pai e mãe. E depois é sobre o perdão. O perdão tem uma eficácia enorme. Tá começando mais um Voz da Rua, o podcast onde eu entrevisto as pessoas na rua. Eu sou o William Ribeiro, o seu apresentador, e hoje eu tô aqui com a garota. Ela é mãe, esposa, ela é acadêmica em psicologia, ela é cristã e ela também é atriz. Isso Tô com ela aqui, Nanda Crivellari. Nanda Crivellari. Ô Nanda, tudo bem? Muito bem, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui em algo que você sabe que eu sigo e que eu sei que é de uma grande importância isso, essa parte do Vozes da Rua. Eu fico feliz lá que você manda lá nos stories lá. Ó, legal, tô vendo, eu falei, pô, a pessoa tá acompanhando, não vou chamar pra participar. Ô Nanda, atriz, hein? Atriz. Quem diria, hein? Atriz. O que você acha, o que você espera, assim? Qual que é a expectativa que vai ser o rumo da sua vida depois que esse filme estiver no ar? Ô William, bom, eu ainda não tenho uma expectativa, porque fui pego muito de surpresa. Eu me inscrevi e ali 811 pessoas, quando eu vi, eu estava lá no meio, em um dos primeiros, 800? passei 811 pessoas inscritas. Eu passei, eu fui a primeira a estar ali apresentando meu monólogo, foi muito emocionante. Eu chorei, o diretor chorou, a preparadora chorou. Então, assim, aí a Dona Dora veio. Eu sabia que eu ia ter que colocar a Dona Dora para fora. Entendeu? Que se identificou um pouco comigo. Então, assim, eu acho que ainda a ficha não caiu do que vai ser depois do estouro desse filme. Deus preparou esse papel para você. Preparou, porque assim, veio a calhar. Dona Dora, mãe, guerreira, protetora, muito alegre, assim como a Nanda Crivellari é. Ei, Nanda. Vamos lá, Nanda, eu tenho algumas curiosidades a respeito da sua vida e eu quero começar perguntando, como é que foi a sua infância? Cara, a minha infância é um pouquinho complicada, é uma história um pouco complicada. A galera vai ter que preparar aí, porque eu fui, humanamente falando, eu fui fruto de um relacionamento extraconjugal, né? Então, assim, eu não fui planejada pelo homem, mas sim por Deus. Então, Deus tinha um porquê, pra quê daquilo tudo. Fui abandonada no lixo quando eu nasci e fui encontrada por uma mulher que morava lá. E, enfim, foram muitas coisas que aconteceram até que a minha tia, irmã do meu pai, me adotasse. E com 8 meses eu fui para Mutum e lá eu fui criada. A Mutum? Mutum. Você nasceu lá em Mutum? Não, eu nasci em Vitória. Vitória. Fui abandonada lá no lixão de Vitória. Abandonada, não? Abandonada. Como assim? É uma história muito louca que nem eu ainda sei, assim, o contexto a fundo da história. Porque eu encontrei a minha mãe através da internet, mas a minha mãe, ela não toca no assunto. E é um direito dela não querer falar sobre. Você não tem contato com ela? Não? Eu tenho contato com ela via WhatsApp, muito pouco, sabe? Porque eu sinto que ela não quer se haver com esse passado. Peraí, você foi abandonada no lixo? No lixo. Situação, hein? Eu fiquei sabendo em 2022, eu conheci esse italiano, ao qual eu sou registrado o nome dele, mas que não é o meu pai biológico, que o meu pai, ao descobrir a gravidez da minha mãe, ameaçou ela dizendo, se você falar que eu sou sua filha, eu vou te matar. Não sei até onde é a veracidade nesse fato, porque, como eu disse, a minha história ela é um pouco incompleta. Então você não tem contato com seu pai? Meu pai, tive contato com ele, houve perdão, houve reconciliação. Que legal. Assim, essa parte do perdão. Sim, né? Sim. Mas aí, como é que foi? Você foi abandonada no lixão? O pouco que você sabe, eu queria saber, que você me contasse. Bom, eu fui para Mutum, né? Ele escreveu uma carta. E antes mesmo que a irmã dele respondesse essa carta, ele já tinha pedido essa senhora que me encontrou para me levar lá. Eu cheguei em Mutum muito debilitada, muito doente, com 8 meses. E lá eu fui tratada, eles foram tratando, foram cuidando da minha saúde. Com 2 anos eu comecei a andar, comecei a ter firmeza no corpo. E foi uma infância, até chegar aos 2 anos foi muito complicado. Não sabia se nem se a Nanda ia estar viva ou não. Nossa. Então foi um negócio assim muito complicado. Aí você encontrou passou, cresceu, teve a infância bacana? William, sim. Ao modo daquela época, eu tive uma infância bacana, eu fui amada. Era uma época de muita rigidez, naquela época que o pai só tossia e a gente já entendia que chegar em casa o couro vai comer. Aquela época que o pai falava, ou a mãe, passa aqui! E você sabia que você ia passar, você ia apanhar?
A minha época foi dessa, da vara de goiaba, né? Vara de goiaba não quebra, né? Não quebra. Eu fui dessa época. Então, ao modo deles, sim, eles me amaram muito. Mas houve algumas coisas em que, infelizmente, a minha família vai saber agora, através desse podcast, que marcaram muito a minha infância, da infância para a adolescência. Que foi? O que marcou? Abuso. Abuso? Abuso. Então, peraí, vamos lá. Você nasceu, você foi abandonada no lixão. Esses seus pais te me rejeitaram e esses adotivos me acolheram. Sim. Você teve a infância ali, bacana, brincou, apanhei. E aí chegou no outro ponto da sua linha do tempo, que foi a questão do abuso. Entrei na escola, eu tinha 9 anos, estudei. À medida que eu fui crescendo, entre os 9 e 11 anos, houve sim abuso. Foram 2 abusos. Na época, eu fui ameaçada. Se você falar, você vai ser abandonada de novo. Você tinha 9 anos. Porque seu pai e sua mãe já te abandonaram, então quem vai te querer? Então tinha todo aquele medo. Então eu nunca falei nada para ninguém. Minha família, quem vê isso aí vai saber agora da minha família, ninguém sabe. Pra você ter ideia, foi tão marcante para mim que eu mesmo fazendo terapia, eu tive coragem de tocar nesse assunto há 3 anos atrás. Nossa, Nanda. Mas assim, o abuso, é porque hoje, eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas tem a questão assim, é assédio, né? Tem assédio, não, meu caso... toque? Não, meu caso foi mesmo, não sei quando eu perdi minha virgindade. Ah, foi? Foi físico mesmo. E aí foi recorrente ou foi algo que aconteceu e depois... Não, foram algumas vezes. Algumas vezes, as mesmas pessoas. As mesmas pessoas? Isso. E aí você tinha que lidar com aquela questão de... Era pessoas de casa? Essa parte vamos deixar quietinha ali, por enquanto. Pesado, hein? Pesado, muito pesado. Mas pesado. E aí, tá, essa fase é só pedrada até agora, né? Até fiquei desconcertado aqui. Não fica. Mas e aí hoje, a Nanda adulta, como é que tá em relação a esse passado? Esse passado. A Nanda hoje a Nanda, ela foi curada nesse sentido. Claro que ficam alguns resquícios que, vez ou outra, a gente lembra, não tem como esquecer. Sim. Mas não dói como doía antes. Não me bloqueia como bloqueava antes, não me limita como me limitava antes, entendeu? Então, lembra, sim, choro às vezes sim, mas não daquela forma com que acontecia antes, porque eu pude externalizar isso, mesmo que uma terapia, colocar isso para fora. A primeira pessoa com que eu contei foi para o meu esposo, contei para os meus filhos, contei para a minha pastora, contei para a minha psicóloga. Eu tive que... Mas você guardou isso por um tempo? Guardei. Porque para mim eu tinha conseguido superar e estava tudo certo. Mas na verdade o buraco só estava sendo cada vez mais cavado. E qual que foi as consequências de ter guardado isso por tanto tempo? O que você sente assim que aconteceu na sua vida? Que se você tivesse tratado isso lá atrás, poderia ter mudado? William, uma das coisas foi muito ódio. Ódio? Você era a pessoa que tinha... Eu tinha muito ódio do meu pai biológico. Eu tinha um ódio, mas era muito grande, a minha adolescência inteira. Eu olhava para ele e era como se ele fosse a pessoa que estivesse me violentado. Como se ele fosse culpado de tudo. De forma inconsciente eu dizia, se você não tivesse me abandonado aqui, eu não estaria passando por isso, eu não teria passado por tudo que eu passei. Então eu cresci com muito ódio dentro de mim em relação à paternidade. Eu acho que é porque ele era sangue, né? Então houve muito ódio. E hoje a gente vive numa sociedade onde essa é uma das causas. Porque assim, a gente que é cristão, né? A gente consegue ver esse lado, assim, que muitas das vezes as pessoas não percebem. Mas é uma coisa que é tocada e que consegue desestruturar toda uma vida é a questão da paternidade, né? Muito. E aí a gente vê muitas meninas hoje que não se sente amada pelo pai. E aí tem aquela questão, se você não se sente amado, não tem a presença do pai, você não tem aquela segurança. Sim. E aí a gente está vivendo a sociedade que está do jeito que está hoje. Sim. Até eu conseguir fazer terapia, trabalhar isso tudo, eu vivi muito bloqueada. Eu não converso. Se fosse a Nanda de anos atrás, a Nanda não estaria nem aqui falando. Porque eu chegava, baixava a cabeça, eu me sentia pior que todo mundo, eu não me sentia digna de nada, eu trabalhava de faxineira porque eu achava que ali era meu lugar e que ainda era muito para mim. E o pior de tudo, eu me culpei a minha adolescência inteira
por tudo que eu passei lá atrás, escondendo tudo da família. Eu me culpava, eu achava que eu era culpada por eu ser abusada, por eu ser molestada. Eu carreguei essa culpa dentro de mim por muitos e muitos anos. Isso me limitava muito em todas as questões, profissional, acadêmica, em todas as áreas isso me bloqueou muito. Ó, seu maridão tá ali? Tá. Agora eu tô com a curiosidade, como é que foi pra desenrolar esse mistério aí? Porque assim, ele te viu lá, né, na praça, passou, falou, ó, que a morena é diferenciada, né? Chegou, não sei, e como é que você tinha essa questão? O que você sentiu na hora que ele começou a te dar um chaveco? Qual foi você que chavecou ele? Na verdade, a nossa história é muito engraçada. Conta pra nós aí. Eu vivi um relacionamento... Só um minutinho. Essa garrafa não tá à toa aqui, né? Achei que eu não ia ganhar um cafezinho. Essa garrafa não tá à toa aqui? Cafezinho do William, E o cara já chegou chegando. E esse café aqui é do bom, ó. Pode dar continuidade. Muito bom, viu? Na verdade, a nossa história foi muito engraçada, porque eu estava sob um relacionamento abusivo, eu morei com uma pessoa há muitos anos que também me estuprou. Ah, você teve outro? Tive também, infelizmente me estuprou. Na época, o meu filho mais velho que chegou, mas aí o cara tinha cometido ato, tinha me machucado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Nossa, presenciou, ele tirou o cara de cima de mim. E aí depois eu descubro, eu continuei com ele porque dentro de casa, porque eu não conhecia ninguém na cidade, com 2 crianças pequenas, e eu continuei vivendo aquilo. E assim, eu posso falar abertamente aqui, era a faca de um lado e ter que ter relação do outro. O negócio foi muito forte, foi muito violento. Te obrigava? Foi, meu filho mais velho sofreu muito. E durou quanto tempo esse relacionamento? Foram mais de 10 anos desse 10 anos, Foram mano? mais de 10 anos desse sofrimento. Foram mais. Nossa! E assim, o perdoei. E aí, na época, eu fiquei muito deprimida, descobri da minha gravidez, eu já estava muito deprimida. E aí, o meu filho nasceu, o pessoal naquela época de Orkut, MSN, não pode nem ficar falando muito de entrega idade, né? MSN, eu sou da época, eu peguei um pouquinho no MSN. Então, aí as meninas, vão criar uma conta pra você. Eu nem sabia como é que era ligar um computador, nem entendi o que era aquilo. Vou entrar na sala de bate-papo pra você fazer amizade. Entrei na sala de bate-papo UOL de Caratinga. Ó, você que não é da época do MSN, meu amigo, se você tá achando que Instagram e TikTok é bom, MSN, assim, ó. MSN não tinha como dar vácuo, não, porque a pessoa tá lá, aparecia, né? Primeiro, ela entrou, já aparecia, fulano está online. Você, opa, já clicar, já mandava um oi. Aí tinha a questão de você apertar um botãozinho, você lembra, né? Vibrava a tela. Vibrava. Aí tremia a tela. Aí você ficava lá, você tinha as quantidades. Bom demais MSN. Por que foi acabar MSN, gente? E aí eu conheci um rapaz na sala de bate-papo, nós conversamos uns 3 meses. E aí, depois de muito tempo, eu contei pra ele a minha história, que eu tinha filhos e tal. E ele falando que era estudante de direito. E eu falava assim, esse cara tá me dando migué, esse é um apanhador de sei lá, tá fazendo gracinha. É o garanhão ali. Esse cara ali mesmo. E aí, ele um dia me chamou pra conhecer ele, um domingo. Domingo chuvoso, sábado, aliás. Eu fui, cheguei, cadê ele? Eu falei assim, deve estar aqui em volta rindo de mim. Não, parênteses aqui. Hoje, a gente te manda mensagem no Instagram, né, pra conhecer as pessoas. Eu fico admirado na sua época, porque era ou você via na festa a pessoa e depois se virar pra descobrir nome, onde morava, ou tinha essa questão de marcar e tá lá na... Hoje não, hoje tá muito fácil, molecada. Fui no sábado, cheguei, ele não foi, vim embora triste, chorosa. No domingo chega a mensagem. Não foi? Não, foi não. Aí cheguei em casa, no domingo, aí chegou a mensagem. Olá, bom dia. Fiquei presa com o pessoal da faculdade no sítio, teve uma festa, choveu, não teve como sair. Posso te conhecer hoje? Aí meu coração acelerou, eu falei, eu vou, né? Aí eu arrumei todinha, novinha, arrumei todinha, fui. Aí quando eu tô em frente à padaria Líder, meu celularzinho tocou, meu Nokia 5120, eu lembro até hoje, tocou, onde você tá? Eu falei, tô em frente à Líder. Aí ele falou assim, olha pra frente. Quando eu olhei, cara, eu vi um cara magrelinho, pretinho, encostado no canto da parede. Gente, eu sei que todo mundo vai rir, porque todo mundo sabe rir. Eu olhei, eu falei, gente, que negrinho magrelo, feio, não vou querer não. Mas quando eu cheguei perto dele, que ele riu pra mim, apaixonei na hora. Nossa, foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista e a gente tá junto até hoje. E naquela época eu falei pra ele, conquista os meus filhos primeiro e depois me conquiste. E o sonho dele era ser pai. Brabo, hein? O sonho dele era ser pai. Eu falei com ele que ela laqueada, que eu não poderia dar filhos pra ele.
E ele falava que ele nunca ia casar na vida dele e ele assumiu uma mulher com 3 filhos, que são os amores da vida dele. Hoje ele é vovô, eu sou vovó. Parabéns. E assim, os meus filhos para ele para os meus filhos para ele são tudo. Bacana demais, hein? Então o cara também é guerreiro, né? Jornada do herói. Jornada do herói. Você tava lá embaixo. E aí você mencionou comigo sobre como foi ter o toque depois de toda a minha história. Não foi fácil, porque eu escondia tudo. Uhum. Então, a cada vez que teve o toque, sabia, né? a partir depois de algum tempo, eu chorava, eu ia pro banheiro e tomava banho, porque eram fatores desencadeantes, o toque de um homem diferente. Sim. Até que chegou ao ponto de eu não conseguir mais, foi onde eu tive que contar para ele o que acontecia e tratar isso, trabalhar isso. Então não foi para ele também não foi fácil, mas o nosso amor superou isso tudo. Graças a Deus, né? Tudo caminhando, tudo de acordo. Pega seu cafezinho, sabe por quê? Tá começando agora quadro Perguntas Filosóficas, hein? Primeira perguntinha, Anda. Que as pessoas frequentemente interpretam errado sobre a sua pessoa? Que eu sou muito forte. Forte? O tempo todo. Olha assim, vê a mulher com a cara fechada e fala que a dali é... Eu tive essa primeira impressão sua. Olha só pra você ver. Eu não estava planejado falar isso aqui. Lembrei que agora. Depois a gente começou a conversar e eu falei, rapaz, é risada e zoeira o tempo todo. É porque algumas pessoas, por eu ser essa Nanda que no passado carregava tudo de todos nas costas, sim, então as pessoas são habituadas a ver a Nanda só forte. Então as pessoas pensam que eu sou forte o tempo todo. E na verdade eu tenho as minhas dores internas, tenho as minhas mazelas internas também. Então mas por culpa minha, porque eu nunca quis mostrar fraqueza para as pessoas. Eu achava que era fraqueza. Eu achava que eu estaria sendo fraca, mostrando para o outro a minha fragilidade. Atrás de toda pessoa séria há uma pessoa doce e amigável. Ô Nanda, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você? Cara, o que eu queria que as pessoas soubessem sobre mim, uma coisa que mais me marca e que eu gosto de passar para todo mundo, é a minha história. Sua história? Você gosta que as pessoas... Gosto que as pessoas passem, não como no passado eu me vitimizava muito. Sim. E através da terapia, através de Jesus, primeiro na minha vida, a terapia, eu aprendi que essa parte do me vitimizar era algo que ficou lá atrás, era do passado. Então, às vezes algumas pessoas falam, mas você gosta de ficar contando pros outros que você foi estuprada, que você foi abandonada, larga o seu passado lá onde ele tem que ficar. Não, meu passado faz parte da minha história. É o meu legado. E que outras pessoas que sentem ódio, rejeição, aprendam através disso o que é que tem que ser liberado para a vida fluir e seguir em frente. E eu vou falar um negócio com você. A sua história ainda vai libertar muitas mulheres que viveu ainda o que você viveu. Sim, sim. Você pode ter certeza disso. Ô Nanda, tá começando o quadro. Eu sei que não é certo, mas eu faço. Mentir só para não ajudar uma pessoa folgada. Rapaz, é um negócio muito... Era muito difícil para mim fazer isso, porque eu sempre coloquei o outro em primeiro lugar, mas infelizmente, hoje em dia... Hoje em dia não pode só falar assim. Não. Ô Nanda, você tá aí, eu tô precisando... Não tô ocupada aqui, não posso, infelizmente. Ô gente, tem gente que é inconveniente, folgado. Fingir que não tá vendo alguém só para não cumprimentar, essa é clássica. Não, mas essa aí não tem jeito, porque eu já sou contrária, a pessoa se ela não estiver vendo, eu vou lá e faço ela ver. Eu não gosto, não, eu gosto de chegar e gritar, meu marido fala que eu converso cachorro, papagaio, periquito e deixar o abraço da cachorro na rua. Mas isso é bom, pessoas carismáticas têm essa habilidade. Dá opinião, essa aqui é boa, ó. Dá opinião sobre algo só porque você não aguentou guardar pra você. Você entendeu? Você vê uma situação ali, nossa, aí você fala. Você é dessas? Dar opinião sobre algo, já fui muito. Aí é um pouco inconveniente, né? Você tá vendo, né? Meu amigo, isso não tá legal, não. É tipo, você tá com dor de cabeça e eu chegar e falar, não, William, toma dipirona, toma paracetamol, toma isso. E se você for alérgico? Mas eu aprendi isso depois de me tornar acadêmica de psicologia. Aí, ó. Nem sempre o que é bom pra mim pode ser bom pro outro. Fazer fofoca com as amigas. Ixi! Marília Manso.
Lascou. Aí, ó. Entrega elas aí, ó. Ô, Nanda, brevemente, por que psicologia? Porque a psicologia é uma paixão antiga minha. Apesar da paixão ser antiga, eu não entendia muito o que era psicologia até eu ter que passar por um processo terapêutico. Então, assim, como eu volto a dizer, primeiramente Deus, depois a psicologia me resgatou. Eu fiquei 2 anos sem olhar no espelho, eu não me amava. Através da psicologia eu aprendi a olhar para mim, me perdoar e me amar, me aceitar. Então, o que aconteceu comigo, eu quero levar junto com a psicologia e com a minha história para outras pessoas. Bacana, hein? Vamos lá. 2 perguntinhas para nós finalizar esse bate-papo aqui. Perguntinha simples, Ana. Coisa simples. Tenho até medo. Preparada? Vamos lá? Tomei até mais um café, vamos lá. Nanda Crivellari. Crivellari. Nanda Crivellari. Na verdade é Nanda Rossi Crivellari. Nanda Rossi Crivellari. O que é a vida? Cara, a vida é um presente maravilhoso que Deus nos deu, com o início ali no nascimento e um tempo muito curto até a morte, que a gente deve aproveitar ao máximo, ao máximo. A primeira coisa a fazer é se libertar de tudo aquilo que nos prende, sabe? De tudo aquilo que às vezes Deus não quer para nós, mas a gente fica ali se atendo àquilo, como a falta de empatia, ao perdão, essas coisas assim. Então a vida é algo que Deus nos presenteou com o tempo, o intervalo entre a vida e a morte é muito curto, então a gente tem que aproveitar ao máximo. Top, hein? Para fechar aqui, e aí você já faz as suas considerações finais. Pensa bem nessa resposta, dê uma resposta que você realmente queira dar. Se você pudesse deixar uma mensagem agora, qual mensagem você gostaria de passar para as pessoas? Olhando para aquela câmera ali, ó, com a lente bonita. Bom, eu tenho uma mensagem que eu acho que quem me conhece sabe, acompanha. Eu prezo muito o meu legado, os meus filhos. Eu falo os meus 3 Ks, que é o Cássio, Caio, Kaique e agora o netinho Ravi. A mensagem que eu deixo é sobre o perdão, porque é o que de fato trouxe a minha história, me trouxe até aqui. O perdão, ele não é pra gente. O perdão não é só pra gente, é pro outro também. Mas ele faz mais efeito na gente, quando a gente libera. Você mencionou comigo sobre o meu pai. Eu tive contato com ele mais tarde. Eu, quando quis ir até ele, pedir perdão para ele, infelizmente eu fui bloqueada de ir, né? As minhas irmãs não deixaram. Mas eu tive uma oportunidade riquíssima, riquíssima. Meu pai já estava de cama e já não reconhecia mais ninguém. E aí um primo foi lá escondido e fez uma chamada de vídeo. Você acredita que meu pai me reconheceu? E ele falou assim, é a minha filha. E ele na chamada, ele falou assim, minha filha, eu te amo, porque se eu não te amasse, eu não teria corrido atrás de alguém para cuidar de você. Me perdoa. E eu também pedi perdão por todo o ódio que eu senti dele, porque ele foi o pai que ele pode ser naquele momento. Ele fez o que ele podia ter feito, sabe? Então, assim, a mensagem que eu deixo é, primeiramente, honrar pai e mãe, independente do que é, do que foram, do que fizeram ou do que fazem. Isso é ordenança bíblica, honrar e amar pai e mãe. E depois é sobre o perdão. O perdão tem uma eficácia enorme, porque foi só depois, William, que eu aprendi o que era o perdão, que eu perdoei a minha mãe, perdoei meu pai, perdoei quem me violentou, é que a minha vida ela abriu-se um leque. Você vê, de faxineira a acadêmica de psicologia. Não estou menosprezando a profissão, de forma alguma. Mas eu falo para uma pessoa que era faxineira e não tinha coragem de fazer nada para melhoria, que não ligar para ela ligar um computador era um bicho de 7 cabeças. Hoje eu trabalho na área da saúde, há alguns anos já eu trabalho como secretária em consultórios médicos. É uma coisa que eu amo muito, trabalhar com o outro e sempre assim, fazendo o que há de melhor, com muita empatia e sempre procurando levar e trazer e mostrar sobre o perdão. Então é essa a mensagem que eu deixo. Que isso, hein?
Nanda, obrigado por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade riquíssima de estar aqui com o cara. Pede o pessoal para inscrever no canal aí, que se eu pedir, eles não inscrevem, não. Gente, vou até tirar o óculos, vamos lá. Eu mando para todo mundo, mando para minha família, mando para os amigos, vocês têm que seguir o canal desse cara. É um canal que mexe muito comigo, porque a gente que... Ainda mais aluno de psicologia, né, William? A gente tem muito que aprender sobre a arte de escutar, sabe? O poder de escutar, não é ouvir. Ouvir você ouve tudo. É escutar o outro, as histórias do outro. Eu estava ali atrás, o coração acelerado, ouvindo meu amigo ali falar. A superação dele é maravilhosa. A gente aprende muito com isso. Gente, vão seguir o canal aqui, gente. Vozes da Rua. Vão seguir, viu? Vamos lá. Aperta lá o like, dá um joinha, segue. É muito bom. Gente, finalizamos aqui esse bate-papo com a minha amiga Nanda. Vocês vão ouvir falar muito dela ainda, porque a mulher agora é atriz, né? E é isso. Ó, vou te esperar aqui, hein? Próximo aqui, né? Vamos brindar. O próximo é você, hein? Bate-papo aqui de frente à Catedral. Esse é o Voz da Rua. Eu sou o William Ribeiro. Segue lá no Instagram, @eu sou William Ribeiro. Voz da Rua número 1. Tamo junto.